tem a ver principalmente com momentos de vida, né? Principalmente transições, né? Falar um pouco, né, sobre motivações, né? Algo que no último tempo tem vindo com muita força, principalmente no ambiente corporativo. Sebastian, as pessoas estão desmotivadas, né? A gente precisa motivá-las de novo. O que a gente pode fazer? Eu sempre falo, né? Depende. Né? Depende de qual é o momento da pessoa, depende de qual a idade da pessoa, depende de que nível da sua carreira, por exemplo, está, de como ela se enxerga, como ela enxerga, qual é a sua relação por trabalho, né? Muitas vezes, cada vez menos, né? Mas eu sempre digo que existe um antes e um depois da pandemia quando a gente fala sobre abordagem comportamental, né? Até antes da pandemia, por não ser algo abertamente falado no dia a dia, a gente tinha uma tendência muito grande de enxergar as pessoas como todo mundo igual, todo mundo, né, vai em busca da mesma coisa, a gente vive, trabalha, vive e fica nesse ciclo o tempo inteiro. E a pandemia, de uma forma bem geral e a nível mundial, por isso que ela é muito importante, ela começou a nos trazer, a nos questionar, né, a gente avaliar, sabe, o momento de isolamento nos traz esse momento de autorreflexão, né? E o que eu venho acompanhando muito nesses 3 últimos anos, né, e com muita intensidade neste ano, principalmente, pessoas, né, na faixa dos 40 até os 60 anos, que normalmente é a idade, né, da grande maioria das lideranças dentro das organizações, né, se questionando muito sobre o seu próximo momento, né, e essas pessoas, né, nesse momento de vida, fazendo gestão, na grande maioria das vezes, de pessoas nos 20 e poucos 30 anos, né? E o que se chama de choque geracional, né? E tem um autor que é o Steiner, ele é um sociólogo, estudioso do comportamento humano, e ele traz o conceito de setênios, né? Ele atrelou muito da psicologia moderna, muito da neurociência, da evolução do que o Freud e o Jung trouxeram na evolução, tanto comportamental quanto desenvolvimento físico, né, das pessoas, e ele trouxe uma percepção que separa a nossa vida em setênios. Cada 7 anos, né, a gente vai tendo desafios e momentos diferentes de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, né? Na etapa, né, principalmente dos 35, os 45 anos, né, e acima dos 40, vou a modo de exemplo aqui, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a fazer uma grande avaliação, né, de vida, né, porque nós não somos mais os adolescentes, né, não somos mais aquela da balada, de sair independente, né, mas de uma forma geral somos mais adultos, já temos outras responsabilidades, a grande maioria já está no relacionamento, né, alguns já têm filhos, né, tem pessoas que dependem, né, e nesse grande limite dos 40 anos começa uma avaliação de quem eu sou realmente, o que eu quero fazer, né? A grande maioria dos processos de transição, de ressignificação de vida e carreira acontecem nesse período de idade, né? E o que eu sinto na essência que é a grande motivação, né? O que leva, por que as pessoas nesse período de vida elas começam a se questionar, né? Pela morte. Né? Elas estão ficando cada vez mais, entre aspas, velhas, né? Estão ficando cada vez mais ao tá que vendo a linha de chegada ali. Isso, só que veja que engraçado, né? Eu vejo Como é que foi um minha movimento, corrida? né, muito grande, principalmente pessoas entre 50 e 60 anos com um pico de depressão e ansiedade muito grandes, porque o nosso mercado para profissionais não os acolhe com a mesma forma que um profissional de idade jovem, mesmo com know-how, mesmo com experiência. Sim. Por quê? Porque se acredita falsamente de que os jovens têm mais abertura para as mudanças. Isso é falso, a própria neurociência já comprovou aquilo, não é a idade cronológica, é a mentalidade, né? É a forma como pensa. Tem gente com 20 anos que ainda está no século XII, né, extremamente fechado, e tem gente com 70, 80 com uma mentalidade que está colonizando Júpiter, já não é nem Marte, né? E essa mentalidade tem a ver com as experiências, com o olhar, com todas as experiências da sua vida, né? O que na psicanálise, na psicologia a gente utiliza de crenças, né? Que a gente até falou em outros episódios, né? São aquelas ideias que você acredita tanto nelas que se tornam verdade.
E por isso que não é à toa que tem se falado nos últimos anos, aqui um parênteses, né? Eu sempre gosto de desromantizar e desmarketizar, né? Não sei se essa palavra existe, mas tirar o efeito do marketing em cima de certas abordagens, porque coloca certas necessidades como sendo coisas muito momentâneas. Sabe o lifelong learning? Né? Os profissionais têm que trabalhar o lifelong learning. Mas o que é o lifelong learning no dia a dia? Se mantenha atualizado. Né? Se atualize, esteja atualizado, saiba o que está acontecendo no mundo. Né? Uma dessas coisas é, por exemplo, conhecimentos com inteligência artificial. Eu, cada vez mais, admiro demais e utilizo o ChatGPT como um parceiro que me ajuda, com velocidade, a ter insights, reflexões que ajudam a potencializar o meu trabalho. Eu utilizo o ChatGPT, por exemplo, como facilitador de muitos dos meus processos. Me ajuda, facilita o meu trabalho. A tecnologia, ela precisa ajudar a gente. Profissionais, e qual é a crença? Né? Que profissionais com uma idade maior têm uma dificuldade a enxergar. Não é a idade, é a sua mentalidade. Sabe, pessoas que ficam repetindo, mas eu tô velho demais para aprender. Meu Deus, você está com 60 anos, você vai viver mais 20. Não, né? E outra coisa também, né? Se a gente está passando por isso ali na minha família, né? Tá acontecendo exatamente esse momento de transição. Assim, então, o pessoal mais velho entrando no pessoal mais novo. Inclusive, tem muita divergência de visões nesse momento, né? Porque é aquilo, o pessoal mais novo tá tipo, porra, vamos investir e fazer coisa pra caramba, e o pessoal mais velho tá, a gente já fez muito disso, a gente quer sossegar um pouco e curtir a vida, entendeu? E eu acho que tá certíssimo, faz todo sentido. Com certeza. E uma coisa que eu até comentei assim, gente, e é uma coisa que a gente tem que ponderar, essa galera mais velha que a gente fala, né? Eles estão acostumados a andar a 400 por hora. Imagine, né, a grosso modo, você aposenta um cara desse. Ele está acostumado a andar de jet ski, Ferrari e avião, e você vai colocar ele numa bicicleta agora. Você tem que pedalar só até 20 por hora. O cara surta, não faz bem para a cabeça dele, né? Pô, é um empresário ou enfim, é um profissional que está extremamente ativo e de repente cai naquilo, porra, não sou mais ninguém, né? Quem eu sou agora que me aposentei ou agora que eu saí, o que eu sou, né? Ele ainda tem muita energia para fazer acontecer. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado nessa questão também, né? Porque, assim, são vieses e olhares diferentes, mas porque eu que estou com 30 hoje, um dia eu vou estar lá com 50. Eu vou estar nessa mesma posição, né? Isso também vai passar pela minha cabeça. Poxa, será que tá na hora de eu continuar acelerando ou será que agora tá na hora de eu vou sossegar um pouco, né? E para mim é interessante ver isso, né? Porque os momentos, e aquilo que você também estava falando, né? Às vezes você tem o cara lá com uns 50 anos que na verdade ele tá que nem com um menino de 20, né? Que também não viveu isso na época certa e daí, sei lá, voltou para trás e tá vivendo ali depois, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Mas é interessante essas mudanças, assim, os ciclos, né? Mas eu acho que é bem essa divisão de gerações, é quando a gente consegue fazer a troca de cultura, entendeu? Eu acho que é bem quando tá acontecendo isso. Realmente é o momento mais difícil, é o momento que mais tem conflito, mas é onde a gente consegue começar a trocar cultura, sabe? E não digo implementar a nova, não, mas até muitas vezes a cultura do mais velho, né? Que às vezes não, muitas vezes a maioria delas é realmente a mais correta, que dá mais certo e tal, começa a implementar na cabeça do mais novo também, porque ele, porra, não, realmente isso aqui faz muito mais sentido.